Opa, desenhista, você mesmo, com o pulso mais crocante do que as costas da minha avó. Bora pro Discord corrigir as artes dos inscritos. Só avisando, eu não postei vídeo na semana passada porque eu tava sem voz e eu ainda tô meio rouco. E os inscritos enviam as artes por vontade própria, tá? Então não enche o saco. Vou começar com esse desenho aqui que foi feito pelo Hisoka. Ele tá muito bonitinho e foi feito tradicionalmente, então vamos começar. De início eu fui mapeando mais ou menos ali aonde ficariam os erros que eu poderia ajustar sem perder o estilo de anime. Então de cara eu já dei uma aumentadinha nesse queixo que ele tava um pouquinho achatado demais. E mesmo que a pegada de anime tenha esse queixo mais achatado, é muito importante entender as relações entre as partes do rosto e os elementos do rosto e conseguir também discernir o tamanho que cada um tem. Em falando em ajustar o tamanho, eu também aumentei um pouco do olho direito, que ele estava um pouco menor do que o da esquerda, e finalizei melhor a parte de cima do cabelo, que estava meio assimétrica. Normalmente são detalhes simples que sim, a gente consegue perceber, mas que passa batido na hora de finalizar o desenho. Outra coisa que eu percebi enquanto eu estava ajustando foi a altura das orelhas, onde o início da orelha ele tem que começar na parte mais ou menos de baixo do nariz, e ele vai finalizar mais ou menos também na linha da sobrancelha, por assim dizer. E uma dica que eu dou se você quiser entender mais sobre estilo de anime é ver o canal do Desenho Mestre, que é um amigo meu. Mas se liga no antes e no depois. A arte é muito bonita, então vamos pra próxima. Esse desenho aqui foi feito pela Hizuki, os nomes do pessoal tá tudo parecido, mas paciência. Eu curti muito a pintura que foi feita no desenho e a composição, até porque o background ali, aquela cor ali de fundo destacou muito bem. Porém de cara também a gente percebe alguns errinhos simples, principalmente de alinhamento do rosto. Então, por exemplo, a boca ela tava desalinhada com o queixo, parecia que ela tava um pouco pro lado demais. E os olhos tava com um espaçamento um pouquinho grande. Além disso, uma coisinha que é um detalhe bem simples é que a parte de cima da cabeça às vezes a gente faz um pouco maior, principalmente no estilo de anime, mas se acabar exagerando vai parecer que o personagem tá jacudo com um cabeção. No personagem da direita, o olho da esquerda tava um pouquinho menor. Isso acontece porque é uma confusão comum entre quem tá começando a desenhar, achar que a perspectiva vai afetar no tamanho desse olho. Mas em um ângulo comum a perspectiva não é afetada, apenas a quantidade de informação que vai ser visível nesse olho e como fica projetado também meio que o 3D dele. O queixo ele também estava desalinhado, ele estava meio que curvado para baixo, e por isso que é importante ter aquela linha curva quando você vai esboçar a cabeça do personagem, porque você vai saber onde vai alinhar o queixo, nariz, boca, etc. Mas enfim, se liga no antes e no depois, cara. A arte tá muito bonita, então vamos pra próxima. É sério, Yuki. MK Furry. Mas tenta deixar a cabeça menos de Minecraft. Esses desenhos aqui muito bonitos foram feitos pela Hobby. E cara, nesse desenho aqui dá pra aplicar uns bagulho que eu tô estudando recentemente que tá me ajudando demais. Na anatomia dos personagens eu não vi muito problema, apenas na parte dos ombros, onde os ombros estavam um pouquinho quadrados ali, mas eu vou falar disso mais depois. Eu também subi um pouquinho o seio, porque o seio ele meio que interage ali com o braço levantado, né, por causa do músculo. Independente de ser o peitoral masculino ou os opais femininos mesmo. Eu ajustei melhor como que estava projetado o opai ali no desenho da direita e o ombro também, que estava um pouquinho quadrado. Alinhei melhor a face, porque o queixo dela estava um pouquinho para a direita, e fiz isso nos dois desenhos. E aqui no olho da esquerda dá para perceber que ele tá um pouquinho, ele tava no caso um pouquinho mais para baixo que o outro olho da direita. Certo, nesse desenho a personagem tá com a boca aberta, então eu esbocei uma caveira ali rapidinho para me poder explicar um negócio. Quando a gente abre a boca, a parte que mexe obviamente é a de baixo, por causa do maxilar. Então se você abrir a boca, o maxilar vai mexer junto, empurrando o queixo e o caramba 4. Ou seja, abriu a boca do seu personagem, desce um pouquinho o maxilar, desce um pouquinho ali o queixo, porque senão vai ficar estranho. E dá pra aplicar isso facinho ali no desenho dela, até porque de resto tá tudo bem alinhadinho e tá bonitinho. Nos ombros aqui curvando pro braço, novamente a gente percebe aquela falta da curvinha do deltoide, tá? Se você quiser estudar esse músculo pra entender melhor como ele funciona, o nome é deltoide. Mas em geral, o desenho tá muito bonito e já dá pra passar umas dicas que eu tava estudando também. Se liga no antes e no depois. Bora pro próximo desenho. Estilinho de cartoon, feito pelo João Pedro. A arte tá muito bonitinha e tá no tema de Natal. De primeira dá pra perceber uma coisinha bem simples, que é o tamanho do olho da direita, que tava um pouco maior que o olho da esquerda. Mas eu não queria ficar ajustando só esse detalhe simples, então eu tentei mapear ali o rosto pra ver se eu encontrava algum erro, e no máximo que eu fiz ali em cima foi ter ajustado a touca e como que ela tava na cabeça. Na parte de baixo eu também ajustei o dedo porque ele tava pra trás, a parte do dedão, e aumentei um pouco o dedo indicador. Mas já que o desenho tinha background, eu senti que dava pra dar uma melhorada na composição, então eu ajustei as cores, fiz uma luz de fundo e adicionei aquele famoso blur, né, aquele famoso desfoque, e fui deixando ali um destaque mais bonito pra personagem. E agora se liga no antes e no depois, cara. A arte tá muito bonita e os detalhes da correção foram bem simples. O RMG. Eu acho que o único erro da sua arte é você ter enviado ela pra mim, cara. Arte delicinha, meu. Esse desenho aqui foi feito pela Kailane e foi feito no tradicional também. Ela tinha mandado outra versão que ela já tinha terminado, mas eu já tinha pegado essa daqui pra fazer a correção da sketch, né? Um errinho de anatomia que eu percebi de cara foi no caso a falta de espaçamento que tinha entre o torso e a pelve. É muito importante ter esse espaçamento e mapear ele, ou pelo menos entender ele, mesmo com o fator dela estar com as costas inclinadas pra trás. E normalmente artes em perspectiva tem toda essa pegada de você ficar confuso e ter que ficar alterando, etc. Então é legal você
você, depois de ter terminado, jogar algumas formas geométricas por cima do desenho e tentar ver se você encontra algum erro, até porque o nosso olho acostuma e fica bugado muitas vezes, eu te entendo. Mano, minhas artes antigas é tão Chernobyl que se vocês quiserem eu faço um vídeo. Um detalhe importante nessa perna em perspectiva da esquerda foi porque eu tentei deixar ela mais projetada, com o joelho um pouco acima da coxa, pra dar a impressão que realmente a parte da perna ali tá na frente. E eu também aumentei um pouquinho a canela, mas não é nada demais. E no antes e depois é legal destacar que ele parece aquele meme do cachorro rebaixado, tá ligado? Você liga aqui, ó, antes e depois. Antes e depois. Mas a arte tá muito bonita, o errinho foi um bagulho que eu resolvi com uma ferramenta de seleção. Esse desenho aqui foi feito pela Fox Rosa e ele tá num nível bem legal, já bem avançado, mas que dá pra perceber umas coisas interessantes. Então de início eu já comecei a mapear ali, tentar buscar alguma informação que estava errada, já encontrei ali no olho da esquerda um tamanho um pouquinho diferente do da direita e também a parte da mão ali, aquele gominho que a gente tem ali embaixo do mindinho que estava um pouco saltado demais, e eu percebi também de cara o queixo que estava muito para baixo. Talvez daria pra justificar ali o tamanho do queixo, ajustando também no maxilar, se o personagem estivesse com a boca aberta, que nem eu tinha explicado anteriormente com aquele modelinho da caveira. Mas esse não foi o caso, porque a boca do personagem estava praticamente fechada, então eu tive que achatar um pouquinho o queixo ali e deixar no tamanho um pouquinho mais natural. De resto foi o que eu tinha citado lá sobre os olhos, então eu ajustei ali o tamanho do olho da esquerda pra deixar ele alinhado, e eu também tentei dar uma mexidinha com o Liquify, porque depois que se altera às vezes algumas informações, o desenho parece estranho, aí eu tenho que ficar alterando o que eu alterei. Mas olha o antes e o depois, cara. Olha a diferença que faz ali quando você começa a aprender a mapear melhor a cabeça, principalmente com o crânio. Arte muito bonita, vamos pra próxima. Olha aí, Mikio e Mikau, os personagens do canal. Pera, isso é uma Jojo reference. Essa arte aqui foi feita pela Kamai, eu não sei pronunciar isso muito bem, não sei se é Kimai ou Kamai, mas tá bom. O desenho tá muito bonito e eu queria dar um detalhe bem interessante. A minha sorte foi que eu estudei cabeça esses tempos, senão talvez eu nem estaria vendo esses errinhos que eu tô passando agora pra vocês. A cabeça da personagem ela acabou ficando num ângulo onde apareceria o outro olho, então eu tentei projetar isso melhor, e pelo fato do desenho não ter muito detalhe no quesito de pintura etc, foi facinho de alterar ali e desenhar outro olho ali do personagem também, sem tirar, sem perder o estilo de anime. Já que eu fui desenhando com zoom, acabei deixando a cabeça da personagem meio pequena, mas depois eu ajusto isso. O importante é entender que, dependendo do ângulo que você vai colocar, muitas vezes ainda assim o outro olho vai aparecer. Dificilmente o outro olho não vai aparecer, mas quando ele tá no 3x4 virando pro perfil ali, que o olho começa a ficar um pouco difícil demais de aparecer ali na parte do rosto. De resto foram detalhes simples, como por exemplo, os dedos indo em direção ali ao centro da palma, que é bem importante lembrar disso, e alguns detalhes ali da anatomia, mas em geral a anatomia tá muito boa. Dê um zoom pra dar pra enxergar um pouquinho melhor e se liga no antes e no depois. Arte muito bonita, vamos pra próxima. Essa arte aqui foi feita pelo Delixo, não se xinga assim, cara, essa arte tá muito bem feitinha. Ele mandou 2 desenhos, mas eu escolhi esse aqui porque tem o paz, né? Um pouco de brincadeira e um pouco de verdade. Mas de início a primeira coisa que eu quis alterar ali foi os dedos, porque os dedos eles estavam bem desenhados, a mão ela estava bem desenhada, ela estava bem colocada no desenho, mas elas estavam muito finas ali, a parte dos dedos ali estava totalmente fina. Então eu tive que engrossar os dedos, tive que aumentar ali os dedos e tentar deixar a anatomia da mão um pouquinho mais coerente com o tamanho do resto do corpo. Outra coisa ali que eu tive que alterar foi o canto direito do maxilar, que ele estava um pouquinho mais fino do que o outro, e os opais, onde não tinha aquela projeção ali, aquele peso e até a gravidade ali que a roupa faz. Alterações rapidinhas, olha o antes e o depois, cara. Arte muito bonita, então... menor uma banana. Eu tenho uma animação perfeita pra isso. Dá like.